Então, amigos, mais uma vez agradeço a vossa presença e as palavras da Leonor, que são sempre tão carinhosas para connosco. E o tema que hoje preparei, e como já podem estar ali a observar no ecrã, no projetor, é a emancipação da alma. E o que entendemos nós pela palavra emancipação? E isto quase todos nós certamente temos esse conhecimento. Mas para abranger aqui um pouco mais o tema, vou apresentar vários significados da palavra emancipação. Então, emancipação significa ato ou efeito de emancipar, independência, libertação. Então, sendo assim, podemos concluir que a emancipação da alma é igual à ação libertadora da alma, à independência da alma. E à pergunta, por que sente o espírito necessidade de se libertar? A doutrina espírita, o espiritismo, esclarece-nos. Porque o espírito, quando encarna, fica temporariamente prisioneiro do corpo físico. O espírito encarnado aspira incessantemente à libertação e quanto mais grosseiro é o seu envoltório, mais deseja livrar-se dele. Isto vem na resposta à pergunta 400 do Livro dos Espíritos, da segunda parte do Livro dos Espíritos. E o que podemos entender o que é a alma e o espírito? E vou ser breve, este é só mesmo um pequeno apontamento para podermos compreender um pouco melhor o tema da palestra. Então, a alma, princípio inteligente da criação. E no Livro dos Espíritos, na sua introdução, temos esta definição para a palavra alma. O ser imaterial e individual, que reside em nós e que sobrevive ao corpo após a morte. E mais uma outra frase, que esta também é bastante elucidativa, e quem já leu, ou quem tiver curiosidade de ler o livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, não vai encontrar lá esta frase. Esta frase faz parte de um conjunto, é uma frase conclusiva de um texto que eu vou já apresentar. E então diz-nos a Leon Denis que a alma, como princípio inteligente, dorme na pedra, agita-se no vegetal, sonha no animal e acorda no homem. E, como eu referi, é uma frase conclusiva, não está lá assim, desta forma, no livro, no capítulo Natureza do Ser. E é curioso como esta frase também expressa, exemplifica o estado evolutivo do princípio inteligente. Como nós tantas vezes aqui já ouvimos e já estudámos, quem fez o curso básico, e não só, quem também possa já ter lido parte da codificação, também já se percebeu que nós, para exemplificarmos a evolução da alma, dizemos quase sempre, e é por aí, que é desde o átomo ao arcanjo. E esta frase realmente vem ao encontro precisamente dessa evolução da alma. Assim, a alma, no seu processo evolutivo, como já foi referido, desde o átomo ao arcanjo, desde a pedra até ao homem, e reencarnatório, necessita de um corpo fluídico, semimaterial, que é o perispírito. O espírito é, assim, a alma com o seu perispírito. O espírito, quando encarna, serve-se do seu perispírito, que é semimaterial, para se ligar ao corpo físico, grosseiro e perecível. E com o perispírito ele vai interagindo entre o mundo físico e o mundo espiritual. Neste livro de Allan Kardec, do ano 1864, o resumo da Lei dos Fenómenos Espíritas, também não vão encontrar lá esta frase. Também é um resumo de um texto. A alma constituída espírito tem pela frente todo um caminho evolutivo até chegar a espírito puro, aos mundos superiores. E dizem-nos os Espíritos, na resposta à pergunta 186 do Livro dos Espíritos, nos estados evolutivos superiores, o perispírito pode se tornar tão etéreo que para nós, por isso nós, enquanto ainda estamos encarnados, é como se ele não existisse.
o espírito encarnado, sempre que as circunstâncias o permitem, liberta-se do corpo. Liberto, ele, o espírito, percorre o espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Liberto, o espírito interage diretamente no plano espiritual, aprende, convive com outros espíritos. E em que circunstâncias é que pode ocorrer a libertação do espírito, interagindo com o mundo espiritual? O intercâmbio e a interação entre o plano físico e o plano espiritual pode ser estabelecido por meio de duas vias. Eu tenho sublinhado a palavra intercâmbio e interação porque elas são mesmo diferentes. O intercâmbio é nós, neste caso eu, que estou a passar o conhecimento, é um intercâmbio do conhecimento que eu aqui, neste momento, estou a tentar passar para vocês, a mensagem que vocês estão a ouvir. É como se nós também estivéssemos no intercâmbio no computador, nas redes sociais, estamos no intercâmbio uns com os outros. É a troca de conhecimento. A interação já requer uma ação. Nós interagimos de forma já ativa. E então, esta interação, este intercâmbio faz-se pela via mediúnica e pela emancipação da alma. E agora, alguns exemplos. Pela emancipação da alma, quando o corpo físico repousa, o espírito não dorme, o espírito está sempre ativo. Liberta-se parcialmente, tornando-se temporariamente independente. A emancipação do espírito só ocorre durante o sono, nos sonhos? Não. Para além dos sonhos, o sonambulismo, o êxtase, a dupla vista, a catalepsia e a letargia são exemplos de estados alterados de consciência que correspondem à emancipação do espírito, sempre através do evolutório semimaterial, o perispírito. Porque é a alma que a vê e que se manifesta. E eu hoje vou-vos falar do sonambulismo. E peço desculpa, volta atrás. Todos nós já vivenciamos ou conhecemos alguém que já experienciou imagens como esta. E quase todos nós temos na memória situações destas. O sonambulismo passará só por andarmos por cima de um telhado à meia da noite para depois, quando acordarmos, não nos recordarmos? Vamos ver o que nos diz a codificação. Todo este trabalho, que nem é preciso repetir, é sempre à luz da doutrina espírita. Então dizem-nos que não é só andarmos por cima de um telhado e depois acordarmos e não nos lembrarmos nada. Para o espiritismo, o sonambulismo é mais do que um fenómeno fisiológico. É nele que se pode estudar a alma, porque nele, no fenómeno, ela, a alma, se mostra a descoberto. Ora, um dos fenómenos pelos quais ela se destaca é a clarividência independentemente dos órgãos físicos, neste caso dos órgãos da visão. Diz-nos Allan Kardec que a clarividência é um atributo da alma e que o sonambulismo é uma luz lançada para a ciência, se a ciência assim o entender. E diz-nos também Allan Kardec, no estudo que estou a apresentar, que existem dois estados de sonambulismo. O sonambulismo provocado e o natural. E como já referi, todo este trabalho é baseado no Livro dos Espíritos, capítulo 8, segunda parte, e depois no resumo teórico do sonambulismo. E agora vou falar um pouco do sonambulismo natural. Os fenómenos do sonambulismo natural produzem-se espontaneamente e são independentes de qualquer causa exterior. O sonambulismo é um estado de independência do espírito mais completo do que nos sonhos. Neste estado de independência, as faculdades do espírito ficam mais desenvolvidas e tem percepções que não têm nos sonhos, que é um estado de sonambulismo imperfeito. E em que consiste a diferença entre o sonambulismo e os sonhos? A diferença consiste é que nos sonhos, quando acordamos, podemos reter algumas imagens, mesmo que as imagens sejam umas imagens distorcidas, que nós não consigamos nem sequer compreendermos o que é que muito bem sonhámos e por onde andamos. Mas fica retido em nós
as imagens. No sonambulismo não há qualquer tipo de lembrança. O sonâmbulo não se recorda, não fica nada registado na sua memória. Por isso daqui dizer que é um sonambulismo imperfeito. Quando o sonâmbulo descreve o que se passa à distância, ele o vê, mas não com os olhos do corpo. Ele transporta-se para o lugar e, ao mesmo tempo que se vê ele próprio, ele vivencia e participa do momento real tal como se estivesse acordado. E é curioso aqui, o Kardec diz-nos que o sonâmbulo vê-se a si mesmo, porque nós, pronto, enquanto encarnados, somos um pouco mais limitados pelo órgão da visão e só vemos o que está para a frente, aquilo que não nos olhamos e não nos vemos. Aqui, neste caso, no sonambulismo, não. O espírito vê-se a si mesmo, assim como vê os objetos e os locais e os lugares por onde anda. E é pronto, nós também sabemos que é pelo perispírito e não pelos órgãos físicos, como já aqui foi referido. Quando os factos do sonambulismo se produzem, é porque o espírito, preocupado com alguma coisa, se entrega a alguma ação que necessita da utilização do seu corpo e do qual se serve, como se serviria de um objeto material em vigília. Por isso, o espírito, que é ele que está a comandar, neste caso, através do perispírito e de todos os fluidos, o corpo, ele utiliza-se do corpo como se fosse um objeto que se utilizaria no seu dia-a-dia, da sua forma de estar. E é muito comum o sonâmbulo ir à escola, ir à casa de banho, comer, realizar todo um conjunto de tarefas diárias e cotidianas de todos nós, sem qualquer lembrança. E ele faz aquilo com uma mestria impecável, certinha, não há ali enganos. Houve um trabalho que também li, de um texto que li, que por vezes o sonâmbulo, não tendo a consciência do lugar onde está e como está, há muitos suicidas sonâmbulos, porque não há quem ainda chegue a tempo de os retirar do abismo. Eu, por acaso, conheço alguém que tinha muita tendência de saltar de uma janela e, felizmente, sempre foi socorrido, mas por 2 ou 3 vezes a tendência era saltar de uma janela e a janela ainda ficava perto de um 4º andar. Por isso, esta forma também de nós compreendermos que do sonâmbulo não se recorda absolutamente de nada. No sonambulismo, o espírito está em posse plena de si mesmo, por isso é que o corpo não se recorda, porque o cérebro não fica registado nada no cérebro. Sabemos que o cérebro é um órgão físico. É com a ajuda do seu corpo fluídico, o perispírito, que o espírito atua sobre o seu corpo físico e interage com o mundo espiritual ou material. E eu pus aqui o interage e há pouco fiz a referência da diferença, porque interage mesmo. Há uma ação direta com o mundo espiritual ou com o mundo material. É a sua vontade, é a vontade do espírito que prevalece, sem a opressão da matéria, uma vez que, enquanto espírito encarnado, a matéria oprime a vontade do espírito. Fica prisioneiro, como dissemos logo no início deste trabalho. O sonâmbulo pode falar, vestir-se, caminhar, ver, comunicar-se, receber instruções pelo pensamento com espíritos encarnados ou desencarnados, sem a necessidade das palavras. E diz-nos Allan Kardec que o espírito sente e compreende as palavras de uma forma mais nítida. Não há órgão específico, é todo o perispírito que vê e que sente e que ouve. Não é o corpo, o perispírito não tem um órgão da visão que vai ali o ver, é todo um conjunto da sensibilidade que tem. Diz-nos também Allan Kardec que esta possibilidade estabelece-se devido a... Só aqui baixar um bocadinho. Peço desculpa. Diz-nos Allan Kardec que esta possibilidade estabelece-se pelo contacto dos fluidos que compõem o perispírito e que servem à transmissão do pensamento. Eles são como um fio elétrico que leva a eletricidade. Aqui os fluidos levam a vontade do espírito, que vai atuar no corpo físico, pelo perispírito. Parece um bocado complicado, mas não. É o perispírito, através dos fluidos, que vai comandar todo o corpo físico. E para termos a consciência um pouco mais nítida daquilo que acabei de dizer, há uma pergunta
que é a 420, que os espíritos podem se comunicar mesmo que o corpo esteja completamente desperto. E os espíritos respondem que sim, pelo pensamento. Quantas vezes pensamos em determinado assunto, ou vamos falar com o outro, e o outro já vem ao encontro daquilo que íamos dizer, e então nem sequer começámos a conversar e o outro parece que já nos está a responder. Será pelo pensamento. E é uma transmissão oculta de pensamento. Poder-se-ia dizer que falam a linguagem dos espíritos. É a resposta à pergunta 421 do Livro dos Espíritos. E é curioso, falamos a linguagem dos espíritos porque é pelo pensamento. É o pensamento que nos comanda. É o pensamento que nos vai ao encontro daqueles que já partiram, ou então que ainda estão connosco. O pensamento é que acaba por ser o grande veículo da vontade, neste caso aqui, do espírito. A pergunta 89A. Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, visto que é a alma que pensa. O pensamento é um atributo da alma. Não dissemos ao início que a alma é o princípio inteligente? Então, o pensamento é um atributo da alma. E agora vamos ver os vários atributos do espírito. Individualidade, consciência de si mesmo, inteligência, visão, audição, pensamento e liberdade de pensar, vontade, livre-arbítrio, intuição e género. Parece um bocadinho maçador estar aqui a referi-los todos, mas é importante porque agora vou falar um pouquinho só uma frase de todos estes atributos, para que nós também possamos compreender quem somos, e somos todos no geral. É através do pensamento que o homem goza de uma liberdade absoluta sem limite. Podem-nos amordaçar, podem-nos tapar a boca, podem-nos tapar os ouvidos, podem-nos tapar os olhos, podem-nos agarrar a uma cadeira, quer que seja, mas não conseguem aprisionar o pensamento. O pensamento não é físico, e mesmo faz parte de nós, da alma, é um atributo da alma. Então, a individualidade. O espírito é imortal, único e indivisível. Não há dois corpos num espírito. Há um espírito e um corpo, porque o corpo é o veículo do espírito. É o veículo que o espírito ainda necessita para a sua evolução. Os espíritos são a individualização do princípio inteligente. A alma, após a morte, conserva a sua individualidade? Sim, nunca a perde. E qual é a definição que se pode dar aos espíritos na pergunta 76 do Livro dos Espíritos? Os seres inteligentes da criação. Consciência. A consciência de si mesmo é o atributo principal do espírito. É a resposta à pergunta 600. É na consciência que está escrita a lei de Deus. A consciência confere-nos a capacidade de perceber, mas também o impulso que temos de viver, agir, pensar, querer. A inteligência. Nós somos os seres inteligentes da criação. Quantas vezes já que o dissemos e estudamos. Mas para alcançarmos este patamar, tivemos que percorrer todo um processo evolutivo, contínuo e progressivo. A inteligência acresce-nos a responsabilidade. A inteligência é a faculdade de pensar. Por isso é que fomos criados simples e ignorantes, porque à medida que desenvolvemos o raciocínio, a razão, o nosso livre-arbítrio, tornamos-nos mais responsáveis. A visão e a audição. O espírito vê e ouve sem utilizar dos sentidos físicos, sem a necessidade. À faculdade de visão chamamos clarividência. À faculdade que o espírito tem de ouvir chamamos audiência. E já o dissemos, é a alma quem vê. E podemos também ver esta resposta na resposta 428 do Livro dos Espíritos. Vontade e livre-arbítrio. Há vontade de agir desde que haja vontade de o fazer, visto quem tem a liberdade de pensar. Visto que tem a liberdade de pensar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina, e também já aqui foi referido num trabalho anterior
que se nós não tivéssemos o livre-arbítrio, éramos comandados pelo destino, e o destino não existe. Então seríamos máquinas. Havia sempre uma força superior que nos comandava o nosso destino, o nosso caminho, a nossa vida. E não, é o nosso livre-arbítrio, são as nossas escolhas. Nós somos livres para fazer as nossas escolhas. Por isso também somos mais responsáveis pelas escolhas que fazemos. A alma, sempre que quiser, pode exercer a sua vontade, pois é livre para fazer as suas escolhas, diz-nos também Leon Denis. Género. Todos nós sabemos que os espíritos não têm sexo. Assim, os espíritos reencarnam como homem ou como mulher para progredirem. E dizem-nos os espíritos: aquele que fosse sempre homem apenas saberia o que sabem os homens. E verdade seja dita, que se fosse sempre assim, só os homens é que podiam saber o que sabem os homens e as mulheres não saberiam. E o contrário também. O espírito, para comunicar, transmitir e intermediar com o mundo espiritual e material, precisa de uma ferramenta. A ferramenta que chamamos mediunidade. É uma faculdade orgânica que todos possuímos. Todos somos mais ou menos médiuns. Só que alguns a possuem de forma mais ostensiva que outros, mas todos a possuímos de alguma forma. E no livro dos médiuns, no item 199, podemos ler esta frase que nos diz, que nos esclarece Allan Kardec. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é por esse facto médium. Mas, este mas quer dizer que a palavra médium geralmente refere-se aos médiuns ostensivos. Aos que têm uma mediunidade mais ostensiva. E para podermos compreender aqui um pouco mais isto dos fluidos e do pensamento, como há pouco também já aqui referi, recorri à Gênese no capítulo 14, mesmo que é um capítulo só sobre os fluidos. Allan Kardec diz-nos: o pensamento do espírito encarnado atua sobre os fluidos espirituais como os dos desencarnados. Ele se transmite de espírito a espírito pelas mesmas vias e, conforme seja bom ou mau, saneia ou vicia os fluidos ambientais. São os nossos pensamentos que saneiam ou viciam o nosso ambiente. Todo mau pensamento que nos é sugerido vem de um espírito dessa ordem, mas o contrário também. Todo um bom pensamento que nos é sugerido também vem de uma espiritualidade, uma espiritualidade boa, um ser querido que nos quer bem. E, como vocês já repararam, eu gosto muito de Leon Denis, e principalmente deste livro, e aconselho a quem não leu, se tiver oportunidade de ler. Diz-nos Leon Denis: a alma percorre seu caminho envolta numa atmosfera radiosa ou sombria, povoada pelas criações do seu pensamento. E ali está, na vida do espaço, sua glória ou sua vergonha. Quando nós desencarnarmos no espaço, nós ou estamos gloriosos, felizes, ou então estaremos envergonhados. Somos feitos de sombra e de luz, mas não se esqueçam, só há sombra porque há luz. E o tamanho da nossa sombra também depende da nossa luz. Por isso, há que exercer a luz para que a sombra possa ser um pouco mais pequena. E também na questão 92, cada espírito é uma unidade indivisível, também já aqui tinha sido referido. Mas cada um deles pode estender o seu pensamento em diversas direções, sem por isso se dividir. Como uma centelha que projeta ao longe a sua claridade e pode ser percebida de todos os pontos do horizonte. Por isso, quanto maior for a nossa luz, quanto maior o nosso pensamento for elevado ao alto e estiver com boas intenções, é assim também o nosso pensamento pode irradiar pelo universo, pelo mundo, como aquela pequenina que está ali. O seu pensamento leva ao coração. Sabemos nós que estrelinha será aquela para este boneco. No fundo é um boneco. Compreendendo que o pensamento se pode projetar em várias direções, é fácil de compreender o dom da ubiquidade manifestado por alguns espíritos. E dizem-nos também na pergunta 92, na resposta, poder estar visível em dois lados ao mesmo tempo. Mas atenção, para estarmos visíveis aos dois lados ao mesmo tempo, há uma parte de nós que tem que estar adormecida. E
tudo aqueles que nos vêm têm que ser médios videntes. A não ser que seja uma necessidade muito grande, que haja toda uma necessidade de verem aquele espírito, como já aconteceu, e então é o próprio espírito que acaba por se materializar para que todos o possam ver. Mas ainda existe um outro estado de sonambulismo, um outro estado de consciência pelo qual é permitido ao espírito manifestar-se livremente. Sonambulismo magnético ou provocado. Provocado? Sim, numa reunião mediúnica. Num centro espírita, uma reunião mediúnica séria desenvolve-se em 3 fases. Tem a fase preparatória, a fase da manifestação dos espíritos, a fase de encerramento, e a reunião é constituída por vários elementos: o dirigente da reunião, os médios com diferentes faculdades mediúnicas e uma equipa de apoio que sustenta pelo pensamento o ambiente espiritual. E mais uma vez eu sublinhei uma equipa que apoia, que sustenta pelo pensamento. E vamos ver como é que esta equipa é tão importante na sustentação de uma reunião mediúnica como todos os outros elementos que a acompanham. A importância da sintonia do pensamento em uníssono, coeso, numa reunião mediúnica, diz-nos Allan Kardec, uma assembleia é um foco de irradiação de pensamentos diversos. Se nós tivermos, todos nós agora aqui neste instante, cada um tem o seu pensamento. Por muito que eu possa aqui estar a expressar, a passar esta mensagem, mas cada um está com o seu pensamento. Cada um entende esta mensagem conforme o seu pensamento, conforme também o seu conhecimento. Por isso, o pensamento de todos nós, além de ser livre, é diverso. Sendo os fluidos o veículo do pensamento, este age sobre eles como o som age sobre o ar. Por isso, sendo os fluidos o veículo do pensamento, os fluidos é como se fosse o carro, pronto, aquele fio elétrico que leva os pensamentos. Eles, os fluidos, trazem-nos o pensamento como o ar nos traz o som. Há nesses fluidos ondas e raios de pensamentos que se cruzam sem se confundirem. Como há no ar ondas e raios sonoros. Agora vamos ver. Eu estou num ambiente que, à partida, estou para exercer uma reunião, para estar ali em conjunto, e eu venho e o meu pensamento não está aqui. Está aqui, eu estou aqui físico, mas o meu pensamento está completamente ausente. Logo esse elemento da reunião faz logo ali uma quebra. Há logo ali uma quebra. Porque se é para estarmos todos em uníssono, coeso para o mesmo fim, se é aquele ser, por qualquer motivo, não somos perfeitos, não consegue, está ali com um pensamento distante daquilo que é proposto estar, logo à partida há ali um elo que não se encaixa. E vamos ver mais uma vez. O que mesmo ocorre numa reunião de encarnados, quer dizer, numa reunião mediúnica. As fases da reunião mediúnica, e como o próprio nome diz, tem a fase preparatória. Prepara-se o ambiente físico e espiritual. E aqui volto a repetir-me, porque é necessário o ambiente físico e espiritual. O ambiente físico é nós chegarmos e já virmos minimamente preparados. Não é chegarmos e estamos sempre a dizer, ou dói-me a cabeça, ou dói-me isto, ou por aquilo, ou por isto, ou por aquilo. Quer dizer, é termos de ambiente físico nós mesmos não estamos equilibrados. Como é que podemos estar espiritualmente? Por isso, tem que haver toda uma preparação e convém, e é bom que o médio ou todo qualquer elemento de uma reunião mediúnica, sabendo, pelo menos nesse dia, que vá já preparando ao longo do seu próprio dia toda uma vibração do seu campo vibratório, vibracional, para que ao chegar já essa preparação esteja minimamente feita. Temos a fase da manifestação dos espíritos, que se caracteriza pela manifestação mediúnica dos espíritos, possíveis esclarecimentos provenientes dos espíritos superiores, transmitidos e reproduzidos pelos médios. E aqui, mais uma vez, está transmitidos e reproduzidos. Pode ser transmitido verbal ou por escrita, ou reproduzidos também, e o auxílio aos espíritos sofredores, através do diálogo e do esclarecimento. E depois temos a fase de encerramento, com uma prece final semelhante ao início. E então, qual é a função do médium?
Já chega ao sonambulismo, não estou esquecida. A função do médium é sempre a de intermediário, um papel tão passivo quanto possível. O médium, quando chega à reunião mediúnica, também já tem essa responsabilidade de vir com alguma preparação. Ele, dentro da sua possibilidade e do seu conhecimento, ele tem que ser o mais isento pelo pensamento também de interferir em qualquer mensagem que receba, seja ela escrita ou verbal. Porque se à medida que vai ouvindo ou vai escrevendo, começa também ele, o médium, a raciocinar, logo à partida já está o médium, entre aspas, a pôr a colherzinha na mensagem. E não é isso que se pretende. Pretende-se é que seja o mais passivo, que esse pensamento, essa escrita ou essa forma oral de ele se transmitir possa ser a mais nítida, a mais genuína, aquela que realmente a espiritualidade o está a transmitir. E se a mediunidade é uma ferramenta para comunicar entre o mundo espiritual e físico, o médium é um instrumento dessa comunicação. E aqui é como se me tivesse a repetir, o médium, tanto é pelo conhecimento como a sua postura, é que vai também permitir a boa ou a má, entre aspas, a menos boa comunicação. Depois da fase preparatória, o médium fica exposto, receptivo para o intercâmbio espiritual. E aqui está o intercâmbio. Não está a interação. O médium recebe e transmite, por escrito ou verbalmente, a comunicação manifestada pelos espíritos. Mas nem sempre assim acontece. Porque o médium não deixa de ser ele também um espírito encarnado. E pode acontecer que o próprio espírito do médium, num estado de maior liberdade espiritual, e aqui quase que estamos aqui a dizer a mesma coisa, mas não, se manifeste, dando lugar a uma comunicação anímica. Com esta certeza, não podemos excluir que numa reunião mediúnica o próprio espírito do médium se manifeste de forma direta. Mas neste caso deixamos de existir uma comunicação, uma manifestação mediúnica na acepção do termo, porque como dissemos anteriormente, o médium tem que ser o mais passivo. Tem que deixar fluir tudo aquilo que ele receber, escrito ou verbal. Se é a alma dele, se é um fenómeno anímico, se é o próprio o espírito do médium que se está a comunicar, então já não é uma comunicação vinda de espíritos exteriores, mas sim do próprio espírito, do médium. Para assistirmos à ação do espírito, do próprio médium inconsciente. E aqui é muito importante que se diga que o médium, nestes fenómenos do sonambulismo provocado pelo médium, o médium tem que estar inconsciente. Porque se não é inconsciente já não há sonambulismo. Esta manifestação é um fenómeno anímico, como já aqui foi referido, e não mediúnico, por ser produzido pela própria alma do médium. É o próprio ser em si que se manifesta. Mas não devemos confundir com misticismo, porque aqui é espontâneo, natural. E se eu já souber que à partida vou fazer aqui, entre aspas, um brilharete, eu posso fingir que sou sonâmbulo e que estou aqui a transmitir. Então isso sim, já é misticismo, já é charlatanice. Por isso é que a importância de ser um médium inconsciente. Neste caso que estamos a falar do sonambulismo. O termo anímico não pertence a Kardec. É um termo do russo Alexandre Aksakoff e do italiano Ernesto Bolzano. Ernesto Bolzano também é um escritor que nos esclarece bastante sobre a independência do espírito e todo este processo, e entre outros temas. Allan Kardec domina este fenómeno como sendo sonambulismo mediúnico, ou emancipação da alma do sensitivo. Kardec aplica muito o termo sensitivo para designar o médium. Os fenómenos anímicos acontecem com todas as pessoas, sendo elas médios, ostensivos ou não. Nem todo o sonâmbulo é médio, mas todo o médio pode ser sonâmbulo. Aqui temos então o sonambulismo provocado, a emancipação da alma livre dos espíritos 426. E porquê que é o sonambulismo provocado? Porque houve toda uma preparação prévia que possibilitou ao espírito que se libertasse, e o médium foi
como que se magnetizado pelos fluidos, foi adormecido pelos fluidos espirituais. No livro dos Médiuns, na pergunta 172, diz-nos, no item 172, diz-nos Allan Kardec: o sonambulismo e a mediunidade são duas ordens de fenómenos que frequentemente se acham unidos. O sonâmbulo age sob a influência do seu próprio espírito. O que ele exprime é o que ele possui em si mesmo. As suas ideias são mais justas, os conhecimentos mais alargados, porque o espírito está livre e é o espírito que se manifesta. O médium, pelo contrário, é um instrumento de uma inteligência estranha. E aqui estranha é só por dizer que é uma inteligência exterior. Não é por ser estranha na palavra, mas é assim que lá está. Estando aberta a oportunidade para que o espírito do médium se liberte, ele pode descrever o que vê e ouve, falar outras línguas, ou falar de assuntos que desconhece em estado de vigília, descrever lugares desconhecidos na atual existência, assim como também pode referir penosamente aflições, traumas, por ele já passados, mas ainda não superados, por se encontrarem no subconsciente do médium. Quando o médium se manifesta, referindo penosamente aflições, traumas por ele passado de existências anteriores, mas ainda não superados, é aqui que nós encontramos o auxílio da espiritualidade superior aos espíritos sofredores. A necessidade que também o médium tem de se libertar do sofrimento. Fez com que ele fosse dada, no lugar certo, a oportunidade do amparo. O médium foi adormecido, e eu tenho ali, em itálico, li um bocadito, pelos fluidos espirituais. Houve toda uma envolvência do ambiente, porque houve toda uma preparação do ambiente para que o espírito do médium se pudesse libertar. E é aqui que nós podemos ver a caridade da espiritualidade superior. O auxílio aos espíritos superiores é um dos grandes objetivos da reunião mediúnica. Um médium equilibrado, um médium já que tem esta possibilidade de se sentir mais equilibrado, com todos os seus traumas superados, as suas aflições, é um médium muito mais fácil, embora o termo não seja o mais correto, mas está mais receptivo, há uma maior possibilidade da espiritualidade se comunicar por ele, porque à partida é um ser que ali está, somos nós todos que podemos estar, mas ele está ali com aquela função do auxílio, o próprio médium. E estando ele liberto também dos seus problemas internos, então é uma porta que se abre com uma maior facilidade para que a espiritualidade superior se possa juntar a ele, ligar-se a ele, transmitir-lhe de forma mais nítida também o conhecimento e tudo aquilo que for necessário que a espiritualidade superior nos tem para nos esclarecer. Porque antes de ser médium, ele ou ela é uma pessoa, um espírito encarnado em evolução igual a tantos outros, habitando num mundo de provas e expiações. A nossa condição de espíritos ainda no estado evolutivo limitado, estamos todos assim. E aqui podemos ver o quanto é importante a reforma íntima do médium. Liberto do perdão, pela caridade ao próximo, paulatinamente o médium vai reparando todo o seu passado, necessitando de ajuda como qualquer outro espírito que fosse levado à reunião mediúnica. Sendo o auxílio aos espíritos sofredores um dos grandes objetivos das reuniões mediúnicas, mas não o único, devem os dirigentes e os doutrinadores estar atentos e saber distinguir a manifestação vinda do médium, acolhendo-a ou acolhendo com caridade, porque provavelmente pode acontecer que esteja a acolher o espírito que está ali sentado mesmo ao seu lado e que sofre em silêncio. Nós não vamos generalizar. Olha, aqui pensei, mas nem sempre o médium sonâmbulo é um espírito sofredor, é aquilo que eu queria chegar. Não vamos generalizar. Agora, todo o médium que veio, que é auxiliado, é um espírito sofredor. O médium sonâmbulo não tem que ser um espírito sofredor. A espiritualidade superior também se serve deste fenómeno anímico para nos instruir. O auxílio aos espíritos sofredores é um dos... Peço desculpa. Aqui é que está.
Acontece que a espiritualidade se sirva do médium para instruir, revelar o que vê, descrever o meio espiritual que os rodeia, que nos rodeia a nós todos, ou até revelar outros lugares, mas sempre em conformidade com o adiantamento do médium. Não pode haver uma revelação superior à capacidade do médium, pois o médium também não tem essa capacidade de compreender. É tudo sempre em relação ao conhecimento, à elevação moral e intelectual do médium. Por isso a espiritualidade superior também serve deste fenómeno anímico para nos instruir. E é tão curioso que acabei de dizer que vamos ver já neste slide o que Allan Kardec nos diz. Quando a emancipação da alma acontece, esta presencia ou participa de experiências no mundo espiritual ou no mundo material, dependendo do grau evolutivo do espírito. Esta oportunidade é dada ao médium sonâmbulo, o de poder observar e descrever no meio espiritual tudo o que nos rodeia e revelar como é a vida do espírito em lugares mais distantes. E isto só tem um objetivo. Além de nos confirmar que a vida continua, também nos dá o alento e a esperança para nós enquanto aqui estamos. E isso é por isso é que a espiritualidade superior e aqueles, pelo menos, que dirigem no plano espiritual uma reunião mediúnica, também há uma necessidade de nos instruir, porque nos dão-nos também um alento, dão-nos também a esperança para continuar o nosso caminho, por muito difícil que possa parecer, por muito difícil que nos possa parecer no momento, mas a gente sabe que no fundo esta passagem aqui pela necessidade ainda que todos nós temos pela evolução são segundos na eternidade. Por isso é a possibilidade de compreendermos que a vida continua, os lugares em que o Espírito vai e que depois vem descrever. Ele depois não vem descrever, atenção, porque ele não se lembra, ele descreve na altura, no momento que ali está, ele descreve como se estivesse a ver. A espiritualidade dá essa possibilidade de descrever os lugares que o vão levar. Por isso é tão importante nós estudarmos e termos esta compreensão, que nos dá o alento para quando estamos em fases menos boas. Quando o sonâmbulo descreve o que se passa à distância, é evidente que ele o vê, mas não com os olhos do corpo, não me estou a repetir. Vê-se a si mesmo no local e para lá se sente transportado. O sonâmbulo, neste caso, ele transporta-se para o lugar. É como se fosse uma cena de cinema. Peço desculpa, com licença. É como se nós estivéssemos a ver um filme. Nós, todos, não é nós, é todos aqueles que já passaram ou eventualmente possam vir a passar por uma situação idêntica. É como se nós fizéssemos parte desse filme. Nós somos também ali. E parece que não estamos lá. Não vemos, estamos. Lá existe, portanto, alguma coisa dele, e essa coisa, não sendo o seu corpo físico, só pode ser a alma ou o espírito. Se nós estamos sentados e somos transportados e nós vemos e conseguimos relatar aquilo que estamos a ver, e se nós estamos ali, se não somos enquanto corpo, algo será. E aqui pus alma ao espírito para que não vamos estar aqui a fazer confusão se é alma, se é espírito. É independente. Já vimos então que o sonambulismo não passa só por andarmos por cima de um telhado à meia da noite, para depois, quando acordarmos, não nos lembrarmos de nada. É um fenómeno natural e por isso não é exclusivo do espiritismo, existindo em todos os tempos da humanidade. No entanto, coube ao espiritismo revelar e esclarecer qual a sua origem e a sua utilidade. E também coube ao espiritismo dar-nos a compreender porque não devemos acordar um sonâmbulo. É uma das coisas que, por vezes, a gente ouve dizer: ai, não se pode acordar um sonâmbulo. Ai, tome atenção, mas porquê? Qual é a justificação de não podermos acordar um sonâmbulo? Não é que ele vá morrer se a gente o tocar ou se coisa. Então é porque está ele envolvido, todo o seu corpo, em fluidos protetores e perispirituais,
qualquer agressão ou alteração comportamental afetaria o próprio perispírito, levando a graves desequilíbrios pelo desgaste fluídico do próprio perispírito, mas não ao ponto de levar ao desencarne, mas sinceramente que aquele corpo iria sofrer, iria sentir essa perturbação. Os médiuns sonâmbulos geralmente depois ficam muito cansados desta experiência e deve haver todo um cuidado para que o médium possa acordar de forma serena e equilibrada, assim como também não devemos tocar no médium enquanto o fenómeno está a acontecer, porque se são todos os fluidos do perispírito, se o corpo é só ali, agora ali um veículo, nós tocando ou havendo uma agressão, até mesmo pelo pensamento, já que estamos aqui a falar dos fluidos do pensamento, qualquer alteração do pensamento numa situação destas está a desgastar, está a desequilibrar, está a fazer com que aquele médium sonâmbulo possa, ao acordar, sentir-se mal. Para quem já leu e estudou falta-me o nome, Eusapia Paladino, nós podemos compreender que ela levava dias depois de cama e às vezes até com costelas partidas, pelo esforço, porque as pessoas não sabiam, não haviam o conhecimento como há agora, e era tocada para saber se ela estava acordada, para saber se era ela que falava. E ela sofria muito com essa faculdade que tinha, mediúnica, e pelas experiências que os cientistas na altura faziam, ela depois levava muito tempo de cama e às vezes até com algumas dificuldades. Por isso o estudo é tão importante. Não é só vir, é nós também compreendermos o quanto é necessário o estudo. Eu peço que sempre a bater na mesma tecla, eu também tenho a possibilidade, se a verdade seja dita, de o fazer, e mesmo assim tendo a possibilidade não sei nada, mas é importante que nós compreendamos que é o estudo e há tanto livro que nós podemos ler para aprender quem somos e porque estamos aqui. Então o sonambulismo não só confirma a existência do espírito, como também a individualidade e a imortalidade da alma. E sempre que o espírito se liberta, ele pode comunicar-se e interagir com os mundos físico e espiritual pela ação do pensamento. A importância que é nós compreendermos os nossos pensamentos. Diz-nos Allan Kardec que só o espírita esclarecida pode compreender a utilidade deste fenómeno, mas também a compreensão do porquê ser necessário um ambiente próprio e mais íntimo para que estes fenómenos possam ocorrer, sem recearmos estarmos a assistir a um fraude, como acontece nas exibições públicas, ou não estão com agora uma reunião mediúnica em que todos pudessem participar. Se é pelo pensamento que há a harmonia, que há a coesão de todos os elementos, imaginemos agora aqui uma reunião mediúnica com umas 100 pessoas, cada um divagava, cada um ia pensar naquilo que o mais preocupava. E o mais curioso é que cada um estava ali ansioso pela curiosidade de saber o que é que ia acontecer. E isto não pode acontecer numa reunião séria, séria no sentido de queremos estar em uníssono. Não é porque os outros não sejam sérios, mas porque haver a necessidade de um equilíbrio, haver a necessidade ali de haver um aconchego entre todos. Por isso é que Kardec nos diz que, como acontece nas reuniões públicas, onde a curiosidade é o sentimento dominante, tão ao gosto dos charlatães. Porque depois, quanto maior é a curiosidade, mais se afina aqueles que, pela esperteza, conseguem fazer disto todo um fraude. E depois aqueles, os incrédulos que acham que o espiritismo ainda não compreendem muito bem o que é a doutrina espírita, aproveitam-se de todas as fraquezas para poder denegrir e acabar por não interpretar tão bem o que é a doutrina espírita. Quando nos disserem que falamos, que nos vestimos e que saímos de porta fora durante a noite, já sabemos que o nosso corpo obedeceu ao comando da própria alma, princípio inteligente. Agradecemos nós também esta possibilidade de compreender toda esta mecânica, todos estes atributos do espírito, quem somos, porque estamos, e isto faz de nós uns seres não privilegiados, mas muito mais esclarecidos e também muito mais responsáveis.
Na doutrina espírita, peço desculpa, em toda a codificação, passando pelas revistas espíritas, nós encontramos exemplos e estudos sobre o sonambulismo. Mas há uma, que vou destacar, que é de 1866, de novembro, é um caso do médium do Sr. Vavasseur, na última sessão da Sociedade Espírita de Paris, numa sexta-feira, 5 de outubro, antes das férias. Quem tiver a oportunidade, mesmo na internet, vai ao encontro deste caso. Ainda é extenso, mas é muito curioso e muito elucidativo. Tanto assim que houve alguns médiuns, pela necessidade de manter o ambiente tão coeso, que houve alguns médiuns que eles também próprios foram adormecidos, porque todo o ambiente fluídico pudesse estar ao mais alto nível para que este espírito se pudesse comunicar, o espírito deste médium. E é muito interessante este caso. E foi precisamente este caso que eu, quando li, eu não leio revistas de pavio a pavio, como se costuma dizer, às vezes apanho numa e abro e curiosamente encontrei este caso e estive a ler, e é muito interessante, que se puderem, quanto mais não seja pela curiosidade, compreende-se bastante esta influência do sonambulismo provocado ou magnetizado, como antigamente se dizia, uma vez que Kardec foi um grande magnetizador. E pronto. As imagens tirei da internet, todos estes livros da codificação e a revista do qual falei agora. Por isso, amigos, bem-aja a todos por estarem presentes, por me ouvirem e por estarem aqui.